bondoso Pai, que promessa o Senhor faz à nossa vida, Senhor. Amém. De que a bendita pessoa do Espírito Santo, Senhor, esse ser divino, Senhor, que nós não vemos, mas sabemos que é real pelo aquilo que o Senhor efetua em nossa vida, Senhor. Amém. Pai, que o nosso coração esteja aberto sempre Amém. à obra do Teu Santo Espírito. Amém. Abençoe agora, Senhor, o estudo da Tua Palavra em Cristo Jesus. Amém. Amém. Capítulo 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus. Acharam? Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Aqui há uma visão, e nessa visão há dois eventos. Um evento que ocorre a partir de 1854 e o outro evento que ocorrerá no fim da sétima praga. Quando nós olhamos esta visão do santuário, aqui está o cerne. O Apocalipse 11, 19 é o cerne da Igreja Adventista. Não existe um texto de uma maneira assim que identifica mais a Igreja Adventista do que Apocalipse 11, 19. E ali está a lei de Deus, a arca da aliança, o sábado, o juízo investigativo, a nossa crença na profecia das 2.300 tardes e manhãs. Então, o estudo está relacionado com esse verso. É muito significativo nós entendermos a questão do santuário e aquilo que Deus pretende realizar através da obra que é realizada dentro do santuário, porque é o alvo do inimigo atacar o santuário. Atacou o santuário, atacou a Igreja Adventista, tá? E eu tenho observado que no mundo aí de pessoas que combatem a igreja, tanto de ex-adventistas como pessoas que se intitulam do mundo protestante, têm estudado o santuário e a doutrina do juízo significativo, como a igreja ensina, e tem atacado. Então eles procuram conceitos que eles podem atacar. E aqui nós temos, irmãos, essa visão do santuário no céu, essa abertura que se deu em 1854, e ali foi vista a Arca da Aliança. Então, o tempo de 1844 para cá é o tempo da mensagem do terceiro anjo. Então, nós temos que mentalizar o voo do anjo e um voo pela frente, ou a mensagem ela avançando, com todas as dificuldades que nós temos como igreja, a mensagem ela vai avante. Esse anjo ele não para o seu voo, por mais dificuldades que nós temos. Então, uma visão pela frente, mas nós temos uma visão também para cima. Veja o que está no livro Primeiros Escritos. E passando Jesus para o lugar santíssimo, e ficando em pé diante da arca, 1854,
a qual contém a lei de Deus, enviou um outro anjo poderoso com uma terceira mensagem para o mundo. Então esta é a visão da frente, para frente. Mas quando nós encontramos essa visão em relação ao terceiro anjo, nós temos que entender também uma outra citação. O terceiro anjo está presente, passo a passo, guiando um povo mais para cima. Então vejam, o anjo para frente e o anjo guiando o povo para cima. Aqui uma mensagem, e para aqueles que aceitam a mensagem, ele está guiando esse povo mais para cima. Essa expressão, cada vez mais para cima, significa cada vez mais para aonde? O santuário celestial. A cada passo eles serão provados. Então vamos lá. Nós temos duas coisas aqui nessa situação. Um povo subindo pela fé e um povo ficando lá para trás. Isso está acontecendo literalmente no meio do povo de Deus. Um povo subindo e um povo cada vez mais, vamos dizer o seguinte, ficando para trás. E cada passo que o povo de Deus der para cima, vem provação. Não espere dias suaves. Pastor, não está acontecendo nada comigo. Então comece a orar. Tá? Comece a orar. Tá? Porque é o seguinte, algumas coisas que acontecem conosco não são coisas normais. Algumas reações que nós enfrentamos no meio do trabalho, igreja, vizinho, parente, não são normalidades da vida, tá? E não são coincidências, tá? Então existe um cenário do conflito e um povo subindo e um povo sendo provado. Dentro desse aspecto, irmãos, por que o anjo está levando um povo mais para cima? Observe que o texto bíblico diz lá que abriu-se o santuário celestial e lá foi vista o quê? A arca. E interessante que a arca lá, ela é definida como sendo a arca da aliança. A aliança é um concerto, é um pacto, tá? É um ajuste que Deus fez, é uma proposta que Deus fez, tá? E aí podemos chamar que é uma aliança de paz, é um concerto de graça, vamos dizer assim, é o plano de Deus em nos salvar. Dentro desse aspecto, podemos dizer aqui nesta manhã, com toda segurança, que nós somos o povo da aliança. Nós aceitamos entrar numa relação de concerto com Deus. E Deus tem benditas e maravilhosas promessas para o povo do concerto. Irmãos, isso deve ser objeto de estudo. Quando nós olhamos essa arca da aliança, nós temos que entender ali que além da arca da aliança, além da hóstia angelical, além de estar ali o Pai, nós temos ali a presença
do ministro da aliança. E esse ministro é definido em Hebreus 8 como sendo Jesus. Jesus também é chamado não só o ministro da aliança, ele é chamado o mediador da aliança. Então nós temos que olhar para o santuário e ali está a pessoa que é o ser que é chamado também o anjo do concerto. Então, de Cristo, pelo ministério de Cristo, por intermédio de Cristo, a aliança que Deus propôs para o seu povo aceita a sua aliança. Cristo tem preciosas bênçãos para nós. Quando se fala de mediação, nós temos que entender há um rompimento, uma inimizade, uma impossibilidade que existe entre duas partes. O pecado, ele fez uma separação entre nós e Deus. Então Cristo, assumindo a natureza humana, vindo aqui à terra, vivendo a perfeição da lei de Deus e assumindo a nossa culpa, morrendo e pagando a penalidade no nosso lugar, ele se tornou-se apto para ser o mediador. Então, com a sua natureza humana, sem pecado, e pagando o preço da nossa culpa, Jesus então ele estende o seu braço e ele nos toma pela mão. E por ser um ser divino, ele estende o braço à divindade. Então, o muro de separação que existe entre o homem e Deus, Cristo então ele faz esta junção, essa ligação, essa ponte, é mediação. E Cristo intercessor é quando nós clamamos a Deus misericórdia pelo nosso pecado. Cristo então ele apresenta diante do Pai a súplica daquele que está rogando misericórdia, e ele apresenta o seu sangue que foi derramado pelo pecador arrependido. E aí o que acontece? E o Pai ouve o Filho. Então é mediação e intercessão. E aí vocês são estudiosos, né, da palavra de Deus. Quando Jesus sai do santuário, quando termina o tempo da graça, então acaba essa mediação e acaba a intercessão. Cristo então vai para o pátio, ou melhor, pátio não, pátio aqui na terra. Cristo vai para o compartimento exterior do santuário. Santíssimo. Tá? O Santíssimo, ele sai do Santíssimo e ele fica na parte externa do santuário celestial. E esse período que Cristo sai do Santíssimo até o momento que ele fica na parte externa do santuário e vem aqui à terra, é chamado um período de demora. Ele demora um pouco, é definido isso no primeiro escrito, demora um pouco. E esse período demora um pouco, é o período que nós chamamos tempo de angústia. Só para nós entendermos, né, esse ministério de Cristo e como ele atua. Dentro desse ministério de Cristo, dessa aliança com a sua humanidade, irmãos, a sua perfeição, a perfeição do caráter da lei de Deus, o padrão que Deus exigiu de obediência à sua lei, Jesus vem e ele cumpre com perfeição o padrão de obediência exigido de Adão antes do pecado. E obviamente é o padrão que Deus exige de todos os Adões por todas as eras, tá? Perfeita obediência à sua lei de Deus. E o que Deus promete com essa aliança, ou com essa cada aliança, ou com o povo da aliança, Deus promete através
do concerto de graça, que também é chamado novo concerto, Deus promete fazer algo maravilhoso em nossa vida. Nós temos duas dificuldades. A primeira delas, os nossos pecados, veja bem, assim no novo concerto, os pecados dos que se arrependem são pela fé colocados sobre Cristo e transferidos de fato para o santuário celestial. Então os nossos pecados, além de eles serem cometidos, eles depõem contra nós, porque eles são registrados no santuário celestial. Não existe pecado que Deus não tenha dado satisfação no santuário celestial. Pecado é um elemento desorganizador, intruso no universo, e o santuário mostra como Deus trata a severidade contra o pecado. Como Deus odeia o pecado e como Deus ele trabalha para a salvação de todos nós. Por isso existe um registro do pecado. E a outra questão que com a entrada do pecado, obscureceu a imagem de Deus em nossa vida. Então nós somos uma imagem obscurecida de Deus. E foi impregnado em nossa natureza humana um amor egoísta. Foi impregnado em nosso ser sentimentos que não são sentimentos de Deus. Foi colocado em nossa vida algumas expressões que não são expressões de Deus. Então nós temos também essa dificuldade com a imagem de Deus. Então quando fala de restauração da imagem de Deus, nós temos que pensar a imagem de Deus como sendo o caráter de Deus. E quando fala do caráter de Deus, nós temos que pensar na lei de Deus, né? Deus reproduzindo o seu caráter em nós, Deus colocando as tábuas da lei em nosso coração. Então são as duas coisas que nós temos em vista. Deus promete lidar com o registro dos nossos pecados, e Deus promete lidar com aquilo que nós temos, com a necessidade da restauração da imagem de Deus. Quando se fala desta aliança de Deus com o seu povo, nós temos que ter aqui um cenário bíblico, uma noção do Apocalipse, tá? Interessante que Apocalipse capítulo 11, verso 19, fala da Arca da Aliança. Apocalipse capítulo 12 começa mostrando o cenário que houve, como começou a guerra em torno da lei de Deus. Esse cenário começa no céu, e o último verso do capítulo 12 termina dizendo sobre a questão do remanescente, daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então o povo da aliança é mostrado no capítulo 12. O capítulo 13 mostra a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. Os dois poderes que o dragão usa aqui na terra para perseguir o povo da aliança. Então quando você começa a ter assim, essa noção do Apocalipse, você começa a visualizar. Então esta ideia de decreto dominical, ela tem como objetivo, entre muitas coisas, atacar o concerto de Deus. E agora há uma expressão no Espírito Profecia, que essa expressão diz assim: cumprimento total das promessas de Deus. Então vamos lá. As promessas de Deus, da aliança de Deus com seu povo, são promessas estendidas desde a queda de Adão e até os últimos dias. Mas Deus promete que para o povo final que esteja sendo cumpridas as duas preciosas promessas de Deus. No livro de Jeremias, no capítulo
50. Então, Jeremias no capítulo 50. Quando você lê Jeremias no capítulo 50, este verso que nós vamos ler, o verso 20, ele está registrado no Espírito de Profecia da seguinte maneira, e ela começa dizendo da seguinte maneira: assim se realizará o cumprimento total da promessa. E qual é o cumprimento total da promessa? Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar. Ficou claro o texto que é o remanescente que vai ter os seus pecados e perdoados, e que não vai se achar a maldade no povo de Deus. Então esta é uma das primeiras promessas. O que significa isso na prática? Haverá páginas em branco dos pecados dos filhos de Deus no santuário celestial. Por quê? Porque o sangue expiatório de Cristo, ele foi a causa do perdão, da misericórdia, e no momento final, quando Deus aceita os seus filhos no juízo investigativo, significa que não vai se achar mais a maldade, os pecados de Judá e de Israel. E o texto define como sendo os remanescentes. Então, quando você lê esse texto, você deve ler nessa ótica. Aqui está o cumprimento total da promessa de Deus. Deus promete perdoar os nossos pecados. Deus promete riscar os nossos pecados. Deus promete apagar os nossos pecados. Deus promete cancelar os nossos pecados, de tal maneira que o registro dos nossos pecados no céu estejam ali apagados. Mas ela menciona também que a promessa do novo concerto, do cumprimento total das promessas de Deus, em Isaías capítulo 4, e ela cita ali Isaías capítulo 4. Então, quando nós vemos também Isaías 4, ali está o cumprimento da promessa de Deus. Verso 2: naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel, que forem salvos. Será que os restantes de Sião, olha a expressão restante aqui, e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Então o texto aqui deveria ser traduzido numa melhor linguagem: entre os que estarão vivos e escritos no livro ali do céu, no livro da vida do Cordeiro. Então, se Deus está dizendo que não se achará mais a maldade do seu povo, essa visão do cumprimento total é uma visão compartilhada numa outra linguagem em Hebreus. Vocês conhecem, mas é sempre bom nós relembrarmos ali que está em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8.
É a mesma linguagem de Jeremias e Isaías com um aspecto diferente. Capítulo 8, verso 8. E de fato, repreendendo, diz: Eis aí vem, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e não atentei para isso o Senhor. Portanto, é essa aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e serei o meu povo. E aí, vejo aqui que no verso 18, irmãos, verso 12, perdão. Pois para com as suas iniquidades darei misericórdia, seus pecados jamais me lembrarei. Então Deus promete colocar a sua lei, Deus promete colocar o nosso nome da vida, Deus promete apagar os nossos pecados e não se lembrar mais deles. Então isto é a promessa de Deus em relação ao seu povo para os últimos dias. Por isso, o povo de Deus deve subir. Amém. E para os que sobem, pela fé, para os que adentram cada vez mais pela fé no santuário celestial, Deus tem promessas grandiosas no cumprimento assim total. Para outras gerações houve esse cumprimento parcial. Para o povo dos últimos dias, um cumprimento total. Esse capítulo 8 de Hebreus, versículo 10, ele vai colocar a lei no coração da mente, é agora, né? Agora. Tá. Não é no futuro, depois, lá no céu. Não. Então veja bem. Então vamos lá. O que é a lei? A lei é uma expressão do caráter de Deus. Então veja bem. Deus coloca o seu caráter na vida dos seus filhos. Então, Deus imprimir a lei na mente e no coração, quer dizer, Deus imprimir o seu caráter na mente e no coração. Deus restaurar a imagem que foi perdida. Tá? Então, Deus terá aqui na terra, muito em breve, para um povo que está subindo pela fé, cada vez mais para cima, os seus pecados deletados, cancelados, o seu nome retido da vida e a lei de Deus no coração. Então veja bem, isso significa o quê? Não há nenhuma condenação, no sentido mais abrangente ainda, tá? Estão agora aptos para entrar no céu, porque não tem registro do seu pecado, não tem nenhuma condenação, e também, se a lei está no coração e na mente, significa que estão aptos para o céu. Então Deus vai, isso vai acontecer antes do ministro da aliança sair do Santíssimo. Tá? Antes de sair do Santíssimo. Quando se fala dessa questão, foi vista a Arca da Aliança, e na Arca da Aliança, quando ela foi vista, houve trovões, vozes, relâmpagos, terremoto e grande saraivada. Se você fizer um estudo sobre essas expressões que ocorrem no Apocalipse, elas vão ocorrer no capítulo 4, vão ocorrer no capítulo 5. No capítulo 4 fala de 7 tochas que ardem diante do trono de Deus. Vamos, abre aí para você ter uma visão do santuário no Apocalipse. Apocalipse capítulo 4. Verso 5: do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Então aqui uma representação do castiçal, do candelabro, no santuário, lugar santo. Então isso aqui é um móvel do lugar santo.
Quando nós olhamos o capítulo 8, e o verso veja bem aqui, o contexto do capítulo 8 diz que no verso 3, no finalzinho, diz que as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, o capítulo 4 se apresenta 7 tochas de fogo que se acham diante do trono. Capítulo 8, um altar de incenso, um altar de intercessão que se acha diante do trono. Então, os dois móveis do lugar santo do santuário. E interessante que termina aqui dizendo o seguinte, que no capítulo 8, no verso 5, e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então são eventos da natureza, relâmpagos, vozes, trovões. Há grande significado isso aqui. Quando nós olhamos, quando Deus manifesta a sua lei no Sinai, essas reações e esses fenômenos aconteceram, houve vozes, houve trovões, tá? Deus então, ele pronuncia em santidade a sua santa lei, e toda essa manifestação que Deus faz em torno do Monte Sinai, Deus queria impressionar o povo com uma coisa: Deus é santo, a sua lei é santa, e Deus quer santidade. Amém. E quando nós olhamos o Apocalipse, essa expressão, Apocalipse 11, 19, a Arca da Aliança, e novamente acontece, né? Só que o Apocalipse 11, 19, vai ocorrer lá a expressão grande saraivada, não é assim? Sim. Tá? Essa expressão grande saraivada, ela acontece no Apocalipse, na 7ª praga. Você pode ver isso no Apocalipse 16, e você vê isto no verso 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porque o seu flagelo era sobremodo grande. A 7ª praga, ela fala sobre esse aspecto. E você, na História da Redenção, tem um texto que você conhece, diz o seguinte: havia, porém, um lugar claro de uma glória fixa, de onde veio a voz do céu, semelhante a muitas águas. Que voz do céu é esta? Essa voz do céu, no capítulo 16, no verso 17: então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que agiu sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E aí no verso 21, acréscimo aqui, grande saraivada. Então percebe que Apocalipse 11, 19 tem um cumprimento a partir de 1854, e terá um cumprimento final na 7ª praga. Vamos continuar lendo aqui a citação, História da Redenção. Havia, porém, um lugar claro de uma glória fixa, de onde veio a voz de Deus, semelhante a muitas águas, abalando os céus e a terra. Houve um grande terremoto, as sepulturas se abriram, e os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíram de seus leitos de pó glorificados. Então, na 7ª praga, quando Deus fala lá de cima, e esta voz chega até a terra, e um grande terremoto acontece,
E entre os eventos que acontecem com esta voz está a ressurreição parcial dos justos, ou daqueles que morreram na fé da mensagem de Jeruano, guardando o sábado. Interessante que ela define bem aqui, esses que vão ressuscitar, né? Morreram na fé da mensagem de terceiro anjo, só que ela vai e enfatiza, guardando o sábado. Por quê? Porque Êxodo, capítulo 31, nós começamos dele seguindo o pôr do sol. Vamos voltar agora a alguma coisa que nós começamos lá no pôr do sol, na sexta-feira. Êxodo 31. Aqui fala sobre guardar o sábado. Verso 14. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer obra será eliminado do meu povo. 6 dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, olha aqui, celebrando por aliança perpétua. Então, o sábado foi uma aliança para a nação judaica. E o sábado é uma aliança para o Israel espiritual. O Israel da nação e o Israel espiritual. Deus está dizendo, é uma aliança perpétua. O meu sábado é o povo da aliança. Os que aceitam a questão da lei de Deus, o sábado é a garantia que Deus vai cumprir as suas promessas. Por isso vem essa história de decreto dominical. Por isso parece uma besta que surge do mar, uma besta que surge da terra, e com ela a imagem que é feita da besta, obrigando os homens a violar a santidade do sábado. Por quê? Porque tem alguém que quer nesse universo que as promessas de Deus, para aqueles que guardam o sábado, celebram como sendo uma aliança entre Deus e eles, não se cumpra na vida. Então veja bem, irmãos, por isso que Deus tem um povo subindo, e por isso que existe as hostes das trevas tentando de tudo para que esse povo não suba. Isso é maravilhoso, essa visão, irmãos, visão bíblica, tá? Dentro desse aspecto, irmãos, vamos voltar agora lá na visão do futuro da sétima praga, né? Deus vai falar com o seu povo lá de cima, e essa voz vai chegar aqui até a terra, tá? Deus vai honrar aqueles que passaram por provas e provas, venceram a besta, venceram a imagem da besta e venceram o número do nome da besta, e permaneceram fiéis a Deus. E Deus vai falar com esse povo. E o que Deus vai falar com o seu povo? O dia e a hora da vinda de Jesus. Não é isso que está escrito? Tá? Então veja bem. Então, bênçãos do futuro, privilégios no futuro, tá? E esta voz é a voz que traz ressurreição para aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo de 1854, quando veio luz acerca da lei de Deus e do sábado, como fazendo parte do povo de Deus, tá? E aí Deus diz o seguinte: Ele
anuncia o dia e a hora para os seus, os que celebraram, vamos dizer assim, né? O sábado como sendo um sinal da aliança do povo de Deus. Qual é a garantia que nós vamos ter que o nosso nome esteja, vamos dizer, retido no livro da vida? Qual é a garantia que o nosso nome terá os registros celestiais, páginas em branco, porque não se achará a maldade do nosso coração? Qual é a garantia em que realmente a lei de Deus ela estará impressa em nosso coração? Se o sábado for, vamos dizer assim, né, o fruto da operação da graça de Deus em nossa vida. Aqui algumas dificuldades, irmãos, para nós chegarmos na parte final. Quando se fala do sábado, vamos reportar a nação judaica. Qual foi o problema da nação judaica? Não vamos colocar aqui aquelas aberrações que eles tinham lá, aquelas regras. Vamos colocar só um aspecto positivo do sábado que eles tinham, tá? Eles tinham zelo pelo sábado. Às vezes excediam no zelo, tá? Será que a nossa história hoje não é falta de zelo? Será que o sábado hoje se tornou uma ausência de trabalho, mas muita coisa é um dia comum para nós? O teor da nossa conversação é condizente com aquilo que o sábado pede de nós? Mesmo que nós não estejamos numa viagem, planejando viajar, não estamos numa viagem, mesmo que nós não estejamos na firma, mas se o teor da conversa é sobre a viagem, se o teor da conversa é o trabalho, Deus nos considera viajando e trabalhando. Está escrito as profecias sobre isso. Irmãos, será que nós não precisamos de uma reforma espiritual com o sábado? Será que o sábado está se tornando um dia de atividades religiosas para nós, e muitas em nome de Deus, tá? Mas não é um dia de celebração, de um concerto com Deus? Qual é o problema dos judeus em relação ao zelo? Um zelo sem entendimento. Mas além desse zelo sem entendimento, havia uma outra coisa. Isso aqui é um ponto que nós vamos entender. Eles não tinham dificuldades em relação a olhar o sábado como sendo santo. Na mente de um judeu da época de Cristo, isto não era necessário falar, olha, sábado é um dia santo, tá? O sábado tem que ser santificado. Imagina se nós tivéssemos uma sinagoga, tá? E alguém lhe falar da santidade do sábado. Não, isso aqui é desnecessário, tá? Isso aqui é ponto, vamos dizer assim, bem definido na nossa vida. Sábado é santo. Fizeram regras exageradas? Sim, tá. Vamos esquecer aquelas regras. Vamos olhar o seguinte, o que havia de definição no coração deles, tá? Mas aonde então havia a questão de maior dificuldade em relação ao sábado? É que eles haviam rejeitado, estavam rejeitando o dono do sábado. Tá? Então a dificuldade com eles estava com o dono do sábado, não estava com o mandamento, mas com o dono do mandamento. Será que a nossa conversa no sábado é em torno do dono do sábado? Será que os pensamentos que nós acordamos no sábado é sobre o dono do sábado? Ou já é um mandamento definido em nós,
Estou indo à igreja, estou no trabalho missionário, estou envolvido em algumas atividades da igreja, estou em alguns rituais da igreja, já estou guardando o sábado. A profecia diz que nem todos que guardam o sábado receberão o selo de Deus. E ela completa: não tiveram obras correspondentes. As obras dizem que a fé em Cristo é apenas nominal. Qual que é o problema central dos judeus? Rejeitaram a justiça enviada de Deus e procuraram justiça da lei. A justiça que eles tinham era, vamos dizer assim, a mente consentindo de que a lei é justiça e requer justiça, e aceitaram a lei e buscaram justiça na lei. E algumas coisas que eles praticavam, porque a lei dizia para praticar, e coisas corretas, e eles diziam: nós temos justiça. Nós não queremos justiça que vem de Deus. Nós queremos a justiça que vem da lei. Nós não queremos justiça aqui. Eram demais orgulhosos, eram demais sábios para acatar, submeter a proposta de Deus. Rejeitando a justiça de Cristo, estabeleceram a sua própria justiça, e na sua própria justiça o sábado perdeu sentido para eles. No excesso de zelo, sem entendimento, sem fruto da graça de Deus operando na vida deles, entravam no sábado amargurados, com desejos, sentimentos de homicídio, mas não queriam entrar em parte do lado onde Pilatos estava, porque eles se contaminar. Mas a contaminação no coração com o sentimento de homicídio, eles não se importavam com isso. Senhor Jesus, nos ajude a manter uma celebração do sábado, como o céu quer, como a justiça de Cristo quer. O sábado deve ser fruto daquilo que o Espírito Santo está operando em nossa vida. Por isso existe o ódio no cenário do Apocalipse em relação ao sábado. Porque se o sábado permanecer no povo de Deus, é a garantia que Deus vai cumprir as promessas dele em nossa vida. Glória a Deus. E aí o que acontece, irmãos? E aí Deus pede para o seu povo subir. Sobe mais. Saia dessa esfera terrena. Só que às vezes, irmão, nós falamos da volta de Cristo, Cristo está voltando, os sinais estão dizendo, mas as nossas obras, o que nós fazemos, o que nós construímos, como nós gastamos o dinheiro, nós estamos dizendo que Jesus virá daqui a 100 anos. Nós falamos o seguinte: Jesus está voltando. Mas as obras, as propostas que nós temos de vida, Prova que não não é para agora, é para mais tempo. Ah, Senhor, me ajude, me ajude a aspirar o celestial. Quando o povo de Deus sobe mais para cima, irmãos, quanto mais o Espírito Santo leva o povo de Deus para cima, quanto mais a mensagem do terceiro anjo leva um povo de Deus mais para cima, maior é a visão dos encantos de Cristo, maior é a visão da beleza de Cristo, maior é a visão da nossa insuficiência, da nossa pecaminosidade, maior é a visão de que nós temos defeitos a serem abandonados. Precisamos subir, olhando para Jesus. Deus disse para Moisés
Moisés, as tábuas foram quebradas, e ao Moisés quebrar ali as duas tábuas da lei de Deus, significa que o povo de Deus havia quebrado o concerto com Deus. Mas, e Deus não podia cumprir as suas promessas. Moisés, pegue duas tábuas, prepare essas duas tábuas e suba. E Moisés preparou duas tábuas e subiu. E quando Moisés subiu, ele passou lá, quanto tempo? 40 dias e 40 noites. E o texto bíblico diz lá o quê? Sem comer. E a profecia diz para nós que Moisés foi sustentado pelo poder de Deus. Tá. E ele passa lá 40 dias. E o Espírito Santo que havia escrito nas primeiras tábuas é o mesmo Espírito Santo que escreveu novamente nas pedras. E depois de 40 dias, Moisés desce com as tábuas nas mãos. E diz o quê? Que o seu rosto brilhava. O que significa isso? Moisés significa as bênçãos do concerto. Não é a proposta de Deus que a lei de Deus vai ser escrita em nosso coração, nas tábuas do coração? Não é isso que está escrito na Bíblia? 2 Coríntios 3, não é isso a proposta de Deus? O ministério de glória que é prometido ali para nós, o ministério de justiça que é prometido ali para nós, um ministério mais elevado que aconteceu na vida de então, Moisés, o Espírito Santo diz que ele ilustra naquele momento as bênçãos do concerto. Então, irmãos, esse terceiro anjo, esse movimento de Deus, esse movimento do Espírito Santo na igreja de Deus, levando um povo a adentrar cada vez mais para cima, mais para o alto, mais para Cristo, mais de Cristo, mais da luz que vem do trono de Deus, mais Senhor, mais luz para nós, Senhor, aonde nós estamos errando a tua santa lei, tá? Aí vem o Espírito Santo de Deus, irmãos, e ele traz para nós, né, não só a visão da beleza de Cristo, o Espírito Santo não só traz a visão da nossa pecaminosidade, irmãos, mas isso vai provocando em nós um profundo e genuíno arrependimento. E ao mesmo tempo, abandono de práticas pecaminosas. E ao mesmo tempo, desejo de aprofundar mais na pessoa de Cristo. Senhor, me ajude a ter fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça é fome e sede de Cristo. Me ajude, Senhor, a ter esse profundo desejo no meu coração, para que o Senhor possa responder com plenitude. Então, irmãos, quando você lê que Moisés desce com as tábuas da lei de Deus, com o rosto iluminando, você vai lá para Apocalipse 18 e a terra iluminada com a glória de Deus. Ali está também, não só a chuva serôdia, não só o derramamento do Espírito Santo, mas junto com ele, um povo que subiu pela fé e agora desce para revelar ao mundo o que a graça de Deus fez na vida de cada um de nós. Subamos, irmãos. Subamos. Não é maravilhosa a palavra de Deus, as promessas de Deus? Então, esse povo do alto clamor é um povo que não se achará a maldade nos registros celestiais. E Sofonias diz que não, o remanescente não cometerá iniquidade. O que significa isso? Que não haverá a maldade no coração dos 144. Amém. Ou daqueles que receberão a chuva serôdia.
E aí veja bem, e a lei de Deus estará impressa no caráter. Quando se fala da lei de Deus, irmãos, o salmista diz que ele medita de dia e de noite na lei de Deus. Vamos pegar aqui um mandamento: não matarás. Mas o que é meditar na lei de Deus, no mandamento não matarás? Simples, às vezes a gente nem mentaliza. Então está ali uma diretriz geral de Deus. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, ela é uma abrangência de todos os mandamentos de Deus nos pormenores. Então Deus deixou os princípios de sua lei nas páginas desse livro chamado Bíblia Sagrada. Ali é um desmembramento da lei de Deus. Então, quando alguém medita na palavra de Deus, ele sai para a lavoura, está meditando na palavra de Deus, ele vai para o escritório, ele está até o momento que ele pode pensar, que ele pensa na palavra de Deus, ele está se deleitando na lei do Senhor. Então, Deus vai imprimindo o seu caráter também, revelando Jesus para nós nas páginas do seu livro sagrado. Por isso, o povo de Deus tem que ser o povo da palavra, que vive na palavra, que medita na palavra, que não só faz um culto e medita na lição lá, é importante, mas no dia a dia, a hora que ele tem oportunidade, a rotina dele, tá? É a palavra de Deus. Irmãos, experimente a palavra de Deus. Este é o povo que permanecerá, irmãos. Um povo que sobe pela fé e um povo que descerá com a lei de Deus no coração. Que a mensagem do terceiro anjo nos leve para frente, para cima. E no momento final, irmãos, quando esse povo descer, é o último recado para o mundo, no poder do Espírito Santo. Precisamos do poder do Espírito Santo, precisamos de Cristo, precisamos de sua justiça, precisamos pela fé avançar, precisamos subir, irmãos. Precisamos avançar, buscando o Senhor de uma maneira mais íntima, buscando o Senhor de uma maneira mais profunda. Senhor, não me deixes, não te deixarei ir, Senhor, enquanto não me abençoares. E Deus ouvirá esse fervor do coração que Ele vai implantar em nós, irmãos. Bondoso Pai, que visão, que quadro o Senhor nos dá de cumprir promessas em nossa vida, Senhor. Pai, está dizendo que haverá uma geração aqui de vivos, Senhor, cujos relatórios estarão em branco, Senhor, cuja maldade também foi tirada do coração, Senhor, e a Tua lei foi impressa em nosso ser. Aprofunda em nós o desejo dessa opção, Senhor. Aprofunda em nós o conhecimento da excelência de Cristo, Senhor. Nos dê, Senhor, desejo do Teu Santo Espírito, Senhor. Nos dê desejo de santidade, Senhor. Nos dê desejo, Senhor, de renúncia, de entrega, Senhor, de busca, Senhor. Abençoe a Tua igreja, Senhor. Abençoe o Teu povo aqui, Senhor. Cada coração, Senhor, nas nossas falhas, tem misericórdia de nós, Senhor. Naquilo que nós temos, Senhor, manchado a santidade do Teu santo sábado, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Naquilo que o Senhor tem olhado para nós, Senhor, e tem visto leviandade, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Naquilo que o Senhor tem visto vulgaridade em nós, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Naquilo que o Senhor tem visto em nós, Senhor, que é o sensual, o profano, Senhor, é o pensar mal, é o desejar mal, é o falar mal, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Pai, nós queremos que o Senhor coloque sobre a nossa vida, Senhor, a visão, Senhor, de onde estamos errando, Senhor, para que com o poder dos altos céus o poder do pecado seja quebrantado no nosso ser, Senhor, cada vez mais.
Pai, que nós sejamos esses que a mensagem já chegou antes subindo, levando o povo mais para cima pela fé, Senhor. Amor pela tua palavra, Senhor. Santidade do teu santo salvo. Zelo pela tua santa lei, Senhor. Abençoe a tua igreja, Senhor. Cada um de nós a voltar para os nossos lares, Senhor. Gratos somos a ti, Senhor, por esse final de semana. Gratos somos a ti pela visão da tua palavra, Senhor. Gratos somos a ti por tudo, Senhor. Em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos,